E estamos de volta. Estamos de volta aqui com o António e a esposa. Então, Espetacular. aí, percebendo que perdi a unha, no dia seguinte não caminhamos. Eu fui até um pronto atendimento, era um domingo, aí tive que ir aos bombeiros voluntários. A enfermeira lá que cuidou sugeriu que eu não caminhasse aquele dia e tal. Eu fiquei com medo de ter que desistir do caminho, né? Mas dormimos em Ponte de Lima e no dia seguinte de madrugada, deve aparecer alguma foto aí, voltamos ao caminho. E apesar das dificuldades, o que me marcou mesmo foi que nos momentos que a gente pensava em desistir, né? Sim. Duas coisas me fizeram continuar. Primeiro, minha esposa, a força dela, né? E o incentivo. Essa mulher é mais forte do que parece. Mais do que eu costumo brincar, dizer que eu tenho origem europeia, né? Sou também português e espanhol pelo pai da minha mãe. Mas ela é brasileira, não desiste nunca. Nada que se propõe. E outra coisa que era uma intuição que batia na minha mente, que quando eu chegasse a Santiago, eu saberia por que estava fazendo o caminho, né? Porque a nossa motivação não foi religiosa, não foi... Foi essa que a gente contou, né? Já contamos. Apenas uma vontade, uma motivação, uma intuição, não sei bem. Incrível. Mas foi isso. O que mais me marcou foi essa intuição de que quando chegasse a Santiago, e principalmente a força aqui da Dona Graça, que não fez com que eu não desistisse. E você, Era Graça? inter... Desculpe. Era interessante que os meus pés também estavam cheios de bolhas, né? Aí tinham aqueles curativos, né, que colocavam. E quando ele parava, ele falava assim, eu preciso descansar um pouco. Eu falei, eu não posso descansar porque senão eu não consigo mais andar. E eu ficava andando em volta dele. Porque parece que o pé esfriava, né, e doía mais. E também eu ficava pensando durante o caminho, porque na verdade a gente ficava mais em silêncio do que conversando, né? Tanto olhava a natureza, né? Tanto aquelas fontes de água, toda a história que tinha por aquele caminho, os muros de pedra, as castanheiras, né? Que não são comum no meu país, castanheiras, né? A beleza das castanheiras, a beleza de igrejas históricas que às vezes a gente passava por algum povoado, né? E assim, o quanto a gente acha que muitas coisas são indispensáveis na vida, e quando você faz o caminho, você vê que a maioria das coisas são dispensáveis, que o essencial é mais importante, né? E como tem histórias num caminho, como tem marcos, né? Porque a gente vê os marcos, eu ficava a imaginar quantas pessoas há séculos passavam por aquele caminho, né? E o que elas carregavam na mente, né? O que elas carregavam no corpo, né? E as pedrinhas, aqueles lugares que a gente passava, das pedrinhas empilhadas, né? Aquele outro lugar que tem aquele painel que as pessoas vão colocando as coisas pelo caminho, né? Porque assim, muitas pessoas a gente não encontrava, eram poucos momentos que a gente cruzava com outras pessoas, outras que conseguiam nos ultrapassar, né? E às vezes quando conseguíamos caminhar e chegar em determinado lugar, a gente ultrapassava aquelas pessoas, né? E às vezes a preocupação de não saber quanto tempo demoraria para chegar, né, em algum lugar para descansar, ou quando a fome já apertava e a gente estava querendo se alimentar, né? Mas assim, eu acho que a beleza do caminho e tudo aquilo que envolve um caminho ficava na minha mente, muito presente, né? Porque eu comecei a perceber a importância do caminhar. Incrível, incrível. Muito bom, muito bom. E agora vamos falar mais no sentido do vosso caminho. Como é fazer, como é que é fazer o caminho em casal, junto com a sua melhor parte, junto com a sua esposa, com a sua namorada, ou o que for, ah, partilhar aquele momento que muitas vezes, para muitos peregrinos, é um momento de solidão e de estar consigo mesmo.
Eu penso que, assim, é refletir na vida, né? Na nossa caminhada individual, né? Porque tem uma similaridade com o caminho, né? Na nossa caminhada, ao momento que nos encontramos, né? E seguimos aquele percurso, né? E dos momentos, às vezes, em que a gente precisava se apoiar ou até ser um pouco mais duro um com o outro para que a gente conseguisse atingir o objetivo. Eu acho que eu não considerei assim algo difícil, um desafio. Eu acho que foi bom caminharmos juntos, a gente tinha esse objetivo e apesar dos percalços do caminho, nós fomos assim nos alinhando e conseguimos chegar à meta, né? Eu acho que ela disse um pouco na pergunta anterior, né? Nós falávamos pouco, desculpa. Na realidade, caminhávamos pelo cansaço, pela própria natureza que a gente usava, o deslumbre de tudo novidade e tal. A nossa conversa mesmo era mais quando chegávamos nos albergues, que aí sim, conversávamos um pouco. Mas quando a gente fez o caminho, já estávamos juntos há mais de 40 anos. E, além de companheira, né, ela sempre foi um exemplo de perseverança para mim. Como já falei, né, acho que sem ela não teria feito o caminho todo, né? Incrível história. A gente se interioriza muito, mesmo estando ali junto com a companheira. É um caminho de interiorização. É mesmo, sem dúvida. Estou de acordo totalmente consigo. Passou agora aí há pouco atrás, e aí, porque isso é na Catedral de Santiago. Vocês recordam-se ou o que sentiram, o que ia no vosso coração, peço desculpa, quando chegaram na Catedral de Santiago de Compostela? Eu senti assim um vislumbre pela catedral, principalmente pelo incensário, mas que pena que nós chegamos depois da hora do incenso, né? Como é o nome? Bota fumeiro. Fumeiro, isso. Chegamos depois, é uma coisa que eu gosto muito. Mas assim, eu fiquei olhando aquilo, né, e vendo também aquelas pessoas todas que estavam chegando ou que também já tinham chego antes, né, mas aí, assim, eu senti uma coisa estranha, que eu falei assim, nossa, eu achei que fosse assim, ser um maior vislumbre, aí me deu saudade do caminho, eu falei, que pena, acabou o caminho, eu tô aqui, aí eu percebi que o mais importante para mim, foi o caminho, que aquilo ali era um marco, era como se eu tivesse chegado ali e assim, pronto, aqui está o que você queria, mas eu falei assim, mas que pena, acabou, eu quero voltar para lá, para o caminho. Não, muita gente, e quase toda a gente, sente o mesmo, o sentimento de querer mais do que... Porque o caminho é a meta. O caminho é a meta. E você, António? Eu senti muita satisfação de ter conseguido, né? Em primeiro lugar, apesar do meu pé doendo e da minha unha que ficou em Portugal. Mas o que realmente, acho que concordo com ela, né? O que realmente saltava mesmo mais dentro de mim era, além da satisfação de ter conseguido, era que tudo valeu a pena.